Você está nos Domingos por uma Vida Sem Medida. A vida que Deus sonhou para você. Esse é um tempo onde temos recebido um alerta de Deus. Um chamado para romper com os limites que homens e mulheres de Deus, por tradição, religiosidade ou medo, aprenderam a aceitar como normais. Enquanto o mundo nos ensina a viver por medidas, controlando sonhos, podando passos e restringindo possibilidades, o céu grita uma verdade incontestável. Deus não tem limites. E você, como filho dele, também não deveria ter. Se você chegou aqui hoje, é porque o seu pastor quer e vai falar com as suas ovelhas agora. Sinta-se privilegiado por fazer parte desse aprisco e com muita satisfação e alegria, recebam agora nosso pastor, Maxwell Eite de Andrade. Meus irmãozinhos, fala para essa pessoa perto de você, você está no domingo por uma vida sem medida. E aí, meus irmãos, vocês estão animados? Duvido que alguém aqui está mais animado que eu. Eu consegui dormir de tarde, 40 minutos. Voltei zero. Hoje a oração vai até 2 da manhã. Será que alguém vai orar comigo até 2 da manhã, quinta? Tô vendo que vocês estão bonitos de camisa. Que isso, hein? Deixa eu falar com vocês, esses domingos serão muito bons pra gente. A gente vai ficar... a gente vai ter 6 cultos em 5 semanas, né? Porque hoje começa comigo pregando, você vai se livrar de mim, eu não prego mais esse mês. Graças a Deus, né, irmão? Mas domingo que vem, quem vai estar pregando pra gente vai ser o pastor Aguinaldo Valadares. Eles vão botar o cartaz aí, que você vai ver que todo mundo aí, mas domingo que vem é o pastor Aguinaldo Valadares. No outro domingo, o pastor Anderson Santos. Depois a gente vai receber, no último, né? No último já... Não, penúltimo, o pastor Marco Silva. E aí, no finalzão, a gente vai ter o pastor Marco Gregório, do Ministério Apacentar, pregando aqui pra gente. E o Rafael Oliveira também. E aí, no domingo, que vai ser o pastor Marcos Gregório, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui em 2 horários, de manhã e de noite. E sobre isso, há uma informação também. A gente só volta a ter culto pela manhã esse mês, na última semana. Então, domingo que vem não tem nada aqui pela manhã, tá? O pessoal que ama estar na EBD vai ficar meio órfão, mas é para tu não ter desculpa para faltar o culto à noite. Então, essas programações da manhã agora, esse mês, eu tenho coisas para resolver dentro de questões administrativas e obras aqui também, e eu preciso usar os domingos para isso, até porque depois disso a gente não vai ter esse tempo mais, tanto aqui quanto na própria escola. Tem coisas que a gente tem que fazer com voluntariado, e eu preciso desses domingos livres. Vocês vão ver ali, ó, já está aparecendo uma tela ali montada ali, tá vendo? Está aumentando a tela ali, está aumentando a tela lá, e aqui embaixo também já está... Embaixo está botando tela aqui. É para celebrar, irmão. Isso aí é para... Isso aí é... Para você que gosta de muita luz, essa homenagem é para você. Tem irmão que está quase desviando, mas, meu Deus, mas você não viu o resto ainda. Vou botar a luz até no teto. E não é brincadeira. É verdade mesmo. Quero introduzir essa palavra com vocês. Antes também para mim... Não, deixa eu pregar logo. Depois eu volto nesse lugar. A gente teve essa semana maravilhosa do pastoral e a gente vai continuar pisando nesse lugar, nesses encontros por uma vida sem medida. Quem trouxe o teu livro aí? Cadê o teu livro? Levanta aí para me ver. Quem já tem um livro? Isso é para ostentar, irmão. Tem que falar para quem não tem. Eu tenho, você não tem. Hein? Ela não é. E agora, para você conseguir o livro, é fácil. Você tem que ir num grupo de vida e alguém do grupo de vida vai te explicar lá como você conseguir o livro. Então vai ser legal pra caramba você receber esse livro lá no teu grupo de vida, ou com líder de grupo de vida, ou com alguém que frequenta o grupo de vida. Tem livro lá. Tem 6.000 livros lá, eles vão te ajudar. Hoje de manhã eu orientei sobre isso e vai ser legal demais. Vamos lá. Quando a gente fala de prosperar, e a palavra que eu quero dar para alguém aqui hoje, eu queria que você segurasse a mão de alguém perto de você. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu.
Só não pega na mão de quem tem cara de encosto. Aí tu não pega que dá azar. Mas se for meio crente, já tá valendo a pena segurar na mão, né? Segura na mão dessa pessoa perto de você e fala assim: prospere. Vê se ele acreditou nessa palavra que você deu. Mais ou menos. Então melhora, assim, segurando a mão. Se ele já largou tua mão, ele não acreditou mesmo. Mas se ele está segurando a mão dele, fala assim: prospere. Não é um pedido. É uma ordem. Fala isso mais alto. Fala: prospere, hein? Não é um pedido. É uma ordem. Fala: prospere. Porque já passou da hora de você pagar a nossa janta depois do culto. Fala: prospere. Prospere. Faz sentido? Tu pode ver que foi o ponto alto da introdução. Se fulano prosperar, vai pagar uma janta, tu, opa, milagre dobrado. Fala pra ele: eu tô cansado dos estudos da Neia. Fala pra ele. Boca seca, vamos lá. Neia, não, vamos melhorar isso aí, vamos subir o nível. Ok, cara, quando a gente começa a falar de prosperar, a gente mexe com vários problemas. Eu já falei isso já aqui. Antes de escrever esse livro, deixa eu pegar um aqui. Deixa eu pegar uns, né? Eu estou podendo ostentar. Eu disse, tem 6 mil deles. Antes de escrever esse livro há 14 anos atrás, depois que eu escrevi esse livro há 14 anos atrás, caramba, eu viajei o Brasil todo falando desse livro em si, que agora está atualizado e corrigido, e a gente está mergulhando nele. Inclusive, amanhã, 7 da manhã, eu estou te esperando lá na live, no YouTube e no Instagram. Todos os dias, vai acordar cedo agora, tá fazendo jejum, né? Quem jejua não acorda 8 horas, 9 horas, meio-dia, né? Quem está no jejum acorda 7 logo, já acorda, ouve o pastor. E amanhã, Larissa ficou emocionada quando eu falei acordar cedo, jejuar. Eu senti Deus falar contigo, Larissa. Então, independente disso, a gente vai acordar cedo. E amanhã, de segunda a sexta, eu vou estar aqui no altar da igreja, falando sobre esse livro por 20 dias, né? 20 lives de segunda a sexta. Sábado eu acho que alguém tem que ter folga, né? Sábado é do Senhor, né? Shabá. Então, esse livro aqui, ele me fez ter oportunidades que eu nunca imaginei, assim, de ir em todos os tipos de níveis de sociedade, de pessoas e tal. Eu me lembro que quando eu falei que ia pastorear em Belfor Roxo, isso tendo uma certa evidência ministerial, um amigo meu disse: cara, não faz sentido você pastorear em Belfor Roxo. Pô, eu leio o teu livro, as pessoas que você já está orientando fora do Brasil e tal. Cara, não faz isso não. Abre pelo menos na Barra, algum lugar assim que vai fazer mais sentido. Eu falei: não, é o contrário. Se o que eu escrevi aqui é verdade, se o que eu venho fazendo conferência é verdade, se isso funciona, o lugar certo é Belfor Roxo, da onde eu vim. Porque se tem um lugar que está precisando de um milagre, é lá. E que bom que 14 anos depois a gente tem fama até de igreja rica. Tem rico aqui? E vocês não deixam as pessoas, né? Então, de vez em quando eu vejo pessoas que não nos conhecem dizendo que não vai vir na nossa igreja porque só tem rico aqui. Vou falar: bem, já falou, tá tudo certo. Não, lá só deve ter rico e tal. E verdade, os mais ricos mesmo. Do Caixa d'Água, Morro do Avião, Xangri-Lá, Nova Aurora, Bafo do Porco, Bela Vista, Sete Foiçada, Chavante, Nova Aurora, São Francisco, vai falando. Hã? Novo Eldorado, oi? Piã, Babi é campeão, um dos campeões. Então, os mais ricos desses lugares são daqui, tá tudo certo. Só que, esse tempo todo, falando disso, eu sempre vivi batalhas espirituais profundas quando o assunto era falar de oferta para crente. E mais ainda, de vida de prosperidade para crente. Porque a tua vida está tão em Deus que qualquer coisa que Deus fizer por você não tem como não ser atrelado a Deus. E se tem uma guerra, minha opinião, uma guerra travada no mundo espiritual, é para que as pessoas não prosperem. Óbvio que a gente tem uma ideia muito bíblica e saudável sobre prosperidade. Prosperidade, entre várias coisas, é a ausência de necessidade, sabe?
Prosperidade é quando você olha onde você está, comparado a onde você estava ontem, e você descobre o quê? Melhorei. Então, todo dia que eu acordo e olho para onde eu estava e para onde eu estou, não tem como eu não me sentir próspero, porque cada dia é melhor. Cada dia mais feliz, cada dia um casamento mais forte, cada dia melhorando como pastor, cada dia mais amigos. Caramba, prosperei. Então, biblicamente, a gente tem isso, mas a verdade é que a maioria das pessoas tem problema com prosperidade, primeiro porque elas não conseguem discernir a vida que Deus quer para elas, porque elas não conseguem enxergar a vida que Deus quer para elas a partir do olhar de Deus, mas sempre a partir do seu próprio olhar. Quando você bota essa camisa por uma vida sem medida, e é um conselho que eu dou para você, de que você tem essa camisa, depois você procura a Miriam, vai no balcão ali, compra uma, bota uma camisa dessa e vem aos domingos aqui. Se não tiver do teu tamanho, eu sei que tem uma galera aqui que está sem camisa, porque acabou, né? Mas essa semana ainda vai chegar e só pede lá e vai entregar e veste a camisa mesmo, porque eu não acredito muito mesmo em ato patético, mas profético de vez em quando faz sentido que a gente faça. E eu escolhi vestir isso porque eu sei o que significa esses dias de posicionamento para nós. Mas por uma vida sem medida, não significa que eu, Maxwell, não estou debaixo de uma medida. Eu sou limitado. Eu tenho certeza que você também é limitado. Quando a gente fala de uma vida sem medida, a gente está propondo para cada um que aqui está, de que você proponha para você uma medida a partir dos olhos de Deus. E aí vamos ser sinceros. Quando você olha para você, você vê uma medida, sim ou não? Mas quando você olha para Deus, quem mede Ele? Quem coloca Deus dentro de uma medida? E quando eu falo que a vida que Deus sonhou para você é uma vida sem medida, é uma vida dentro das medidas dEle. E aí se você coloca a tua vida dentro da medida de Deus, isso acabou. Porque agora você começa a entender, eu não posso mais, mas Deus pode. Eu não consigo ver um filho meu na melhor faculdade desse país ou fora dele, mas Deus? O que é isso para Deus? Eu não tenho dinheiro, mas para Deus é só dinheiro. Eu não tenho a conexão, mas para Deus isso é tranquilo. E aí uma das coisas que limita e amarra a gente, às vezes, numa vida muito pobre e longe de ser uma vida de nobreza, de dignidade, prosperidade, é que, infelizmente, a gente tenta ver Deus do jeito que a gente se vê ou que a vida deu. Tomou tanta bordoada na vida, apanhou tanto que você começa a desenvolver mentalidade de pulga. Você sabe que a pulga, ela pula cerca de quase 1000 vezes o tamanho dela, é doideira. Depois olha aí, o Jeff está aí, o Jeff gosta de fazer essas pesquisas. A pulga pula muito alto, é muito alto que a pulga pula. E a doideira é que ao mesmo tempo que ela tem um potencial de pular muito alto, ela tem um problemão, a mentalidade dela. Não sei se você teve a experiência de brincar com pulga, mas eu tive. Hoje em dia os cachorros nem tempo para ter pulga tem. O nego já vai lá, lava no pet, faz tosa. Mas eu ficava no banco da igreja. Eu era da igrejinha de Assembleia de Deus da Bairé ali no Chavante. E eu pequenininho, minha mãe pegava a gente. E não tinha área mamãe como tem aqui na Vindi. Era o banco da igreja. Minha mãe botava um lençol lá. E geralmente um lençol de uma ficava 4 filhos, que o outro esquecia. Ficava todo mundo lá. E aí você ficava tanto tempo no chão, e os cachorros às vezes iam para o culto e ficava lá, ninguém botava o culto. O tratamento do pet começou lá na Assembleia de Deus. Os cachorros ficavam lá, de vez em quando alguém corria atrás do cachorro e ia embora, mas o cachorro era muito amigável, eles arrumavam um jeito de entrar, então não era difícil você olhar no chão e ver pulga. E aí uma coisa que eu descobri sem saber, é que todas as vezes que você fazia uma pulga pular e travava ela não conseguia pular mais alto de novo. Então, às vezes, a pulga estava pulando alto pra caramba. Você botava a mão e agora, a próxima vez que ela pulasse, era muita toa que eu estava, né? Era uma criança à toa, né? A próxima vez que ela já pulava na altura que você botou a mão. E se você fosse diminuindo e fazendo ela pular, chegava uma hora que ela pulava baixinho. Porque conforme ela ia batendo no teto, o teto definia para ela a altura que ela ia pular. Faz sentido o que eu estou falando ou não? A gente vai tomando burdoada na vida e vai desenvolvendo a nossa mentalidade. E mentalidade é uma tragédia. Eu já contei uma história aqui sobre hábitos de pobreza e isso. O cara casou, pediu a mulher para fazer um peixe, comprou o maior peixe que tinha na feira e levou para a mulher. Daqui a pouco a dona veio, a esposa dele veio com peixe, recém-casado, e o peixe estava sem cabeça e sem rabo. Ele disse, mulher, cadê a cabeça? Mulher, cadê o rabo? Ela disse, não, peixe não se faz com cabeça e rabo. Ele disse, como assim que peixe não faz com cabeça e rabo? Estou te falando, peixe não se faz com cabeça e rabo. Cortei a cabeça, cortei o rabo. Não existe isso.
Ele, com quem você aprendeu isso? Ela disse, com a minha mãe. Aí ele falou, não, vamos na casa da tua mãe agora, isso é loucura, eu nunca ouvi falar disso, foi na casa da mãe. Aqui, ó, tua filha é maluca, falou que aprendeu com você a fazer peixe grande, sem cabeça e sem rabo. Aí a sogra olhou para ele e disse, isso mesmo, é isso aí, peixe se faz sem cabeça e sem rabo. Ele, caramba, duas doidas, com quem a senhora aprendeu isso? Aprendi com a minha mãe. Caramba, a bisa ainda estava, a avó ainda estava viva, vamos na tua avó então. Chegou na casa da velhinha viu e aí falaram a mesma história. Aqui, ó, tua neta, tua filha, vai fazendo peixe, comprei o maior peixão, cortaram a cabeça e o rabo e disseram que a culpa é sua. A velha começou a rir e disse, não. Ela, como assim, mamãe? Não. Eu fazia sem cabeça e sem rabo porque a gente era muito pobre e o forno era pequenininho. Então, para o peixe caber dentro do forno, eu arrancava a cabeça e o rabo. Mas a gente melhorou de vida, o forno agora é maior. Será que Deus não já mudou a tua sorte, a tua vida, mas você ainda continua acreditando que o forno é pequenininho? Será que Deus já te deu outra perspectiva de vida, outro tempo, abriu outras portas para você, mas a tua cabeça continua acreditando que você ainda é do forninho? Na minha casa, quando eu era criança, o forninho era, compro uma vez por ano. Então, uma vez por ano, eu sabia que nem dezembro é quando eu ia ter roupa nova. E aí comprava um tênis, uma calça e tinha que preservar para durar. E talvez você levou isso para a tua vida até hoje, porque você aprendeu com a mamãe e com o papai. Mas Deus está visitando a gente para dizer o seguinte, pode pular mais alto, você não tem mentalidade de pulga. Deus está visitando a gente essa noite e está dizendo para alguém assim, cara, eu já aumentei teu forno. Eu sei as privações da sua casa, do seu pai, da sua mãe, mas eu tenho um tempo novo para você, eu tenho um novo tempo para tua casa. Você pode dizer para alguém perto de você, relaxa, Deus já aumentou seu forno. Agora quer ver uma coisa aqui rápido? O que é riqueza pra gente? Quer ver uma coisa? Fala aí, riqueza. Fala uma coisa que é riqueza. Fala. Não, vamos, para. Oi? Ó, começou aqui, ó, salmão, comida boa. Salmão. Ó, o irmão aqui já começou a vir pra realidade, ó. Uma Porsche. Gordo desse jeito não vai caber não, hein? Não, a Porsche. Vai, continua. Fala a verdade, hã? Que mansão? Mansão no Chavante não adianta. Alphaville, a irmã já foi, ó, tô falando. Mas o quê? Oi? Café é verdade. Café é verdade. Eu peguei um saco de café lá, botei por dentro da camisa e falei, tá maluco, faz escolta, Priscila. Não, café. Cara, sério mesmo. Alguém falou aqui algo que pra gente, de fato, na compreensão do evangelho, família é uma riqueza. Pra mim não tá nem como riqueza. Pra mim a definição é valores inegociáveis. Você quer ver como que é um valor inegociável? Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão quem tem mais de um filho. Me vende um. Pode ser o mais perturbado. 1 milhão por um filho perturbado. Quem vende? Quem vai botar o filho para rola aí? Já botou, Mauri? Já negociou? Já tem uma na ponta do altar aqui. Por mais perturbado que seja teu filho, tu não vende. Por quê? É um valor inegociável, é muito caro. Um dom espiritual. É óbvio que isso está acima das riquezas. Mas quando a gente fala de riqueza, e aí eu estou falando de coisas debaixo do sol, a gente vai falar ouro, prata, carro, casa. É ou não é? E a loucura é que isso está mesmo aqui, acessível, disponível e liberado. Só que a gente precisava aprender isso a partir dos olhares de Deus e não do nosso. Tem gente que tem tanto medo, mas tanto medo de ter, que escolhe não ter e vive pior do que tem. Quer ver? Ah, pastor, fulano era uma bênção, melhorou um pouquinho, agora tem que ver. Irmão, tu acha que fulano era uma bênção mesmo? Tu acha que o dinheiro mudou ele mesmo? Ou só revelou o que ele já era?
Porque se fosse certeiro de que você prosperasse, resolvesse a sua vida para você se perder para o diabo, era fácil o diabo te ganhar para ele. Era só fazer um pix do demônio. Ele pegava teu pix, depositava um dinheiro na tua conta e aí, ó, fulano agora é meu. Ou tu acha que o diabo não quer você no time dele? Então não é o fato de que ter dinheiro vai me fazer desviar que não vai. Agora, quer que eu te fale uma verdade que faz a maioria das pessoas viver desviada? Não ter. Não ter. Na ausência você fica corruptível. Na ausência você fica murmurento. Na ausência você fica barato. E quando você vai ver, você não se vende por muito, mas se vende por trocados e nem percebeu isso porque não tem. Tem um cara na Bíblia, eu botei nesse livro aqui, um cara do Provérbios que diz: Deus, não me dê nem riqueza nem pobreza. Aí ele explica, porque se o Senhor me der riqueza, eu vou ficar soberbo. E se o Senhor me der pobreza, eu vou roubar. Faz a conta aqui agora. O cara diz: nem me dá riqueza e nem pobreza, me mantém no pão de cada dia. Quem olha isso pode achar bonito, mas não é. Esse cara está dizendo o seguinte: se Deus como pai me dá o melhor dele, eu esqueço que ele existe. E se Deus não me der o mínimo que é o pão de cada dia, eu saio roubando por aí. É crente, gente. Não ter para esse cara é pior do que ter. Agora, como é que Deus olha para a riqueza? A gente tem que lembrar. Deus é um pai amoroso, um pai de cuidado. Todas as vezes que na Bíblia você vai ver Deus se manifestando, ele se manifesta como? Preparando um lugar para os seus filhos. Lembra da conversa de Jesus com os discípulos? Eu vou fazer o quê? Preparar um. Deus sempre está preparando um lugar. E aí a descrição bíblica, Gênesis 2:11, fala do primeiro lugar que Deus preparou para os homens. Você lembra que lugar era esse? Qual é o lugar? Era o jardim do Éden. Olha a descrição bíblica do jardim do Éden. O nome do primeiro é um rio, Pison. Ele circunda toda a terra de Ávila, onde existe o quê? Onde existe o quê? Por que que a Bíblia está dizendo que no lugar que Deus preparou para o homem viver com a Eva e constituir sua família e reinar, tinha ouro? Porque Deus não tem problema com esse negócio. E mais, Deus é um Deus de excelência. Tinha ouro. Aí você vai lendo a Bíblia e continua lendo a Bíblia, a gente chega em Apocalipse 21. Aí a gente começa a falar daquilo que Jesus falou que Deus ia preparar. Olha o texto, Apocalipse 21. Olha o texto. 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro. A rua principal era de ouro. Seja no Éden, seja na terra prometida que é o céu, todas elas têm ouro. Agora vamos começar a fazer conta. Deus tem problema com riqueza? Tem não. Agora vamos fazer uma conta juntos. O que era mais caro ali? O lugar ou os habitantes? Fala. Deus preparou. Adão e Eva não chegam com a terra sem estar pronta. Deus prepara a terra, coloca Adão e Eva. Agora Jesus foi e disse: calma, estou preparando. Todos os dois ambientes que Deus preparou para colocar seus filhos eram de riqueza. Todos os dois ambientes que Deus preparou para levar seus filhos não lembravam um pingo de miséria. E aí o cara vai dizer: não, mas isso é o céu. Não, e o Éden? Agora, qual é a verdade disso tudo? É que a gente não aprende a ver riqueza do jeito que Deus vê. Como que Deus viu riqueza? No lugar? Não, no habitante. Toda hora alguém fala para mim: caramba, vocês vão gastar dinheiro para construir uma escola do lado do rio. Toda hora alguém vem dizendo: cara, vai fazer esse esforço todo aqui em Belfor Roxo. Agora a gente está sonhando em fazer uns 2 ou 3 jardins no bairro, que é caro. Então logo alguém vai parar para mim e vai falar: pastor, esse jardim não dura um dia. Vão acabar com ele todo.
Essa semana eu conversava com um menino aqui. Ele dizia, caramba, eu plantei na frente da minha casa um capim-limão. Falei, que legal. Não, mas já arranquei. A gente ficou com tanta raiva que a gente foi lá e arrancou. Eu falei, por que você arrancou o capim-limão que estava na porta da tua casa? Porque toda hora vai alguém lá e não corta na moral não. Vai lá e corta tudo. Aí eu fiquei pensando. Eu disse, caramba, a pobreza venceu. Aí ele disse, a pobreza venceu. Os pobres não deixam a gente plantar nada no portão da nossa casa. Eu falei, não, mas a pobreza não é do pobre que arrancou. A pobreza é do pobre que plantou alguma coisa de riqueza e tirou porque deixou a outra cultura vencer ele. Ele disse, mas como assim? Eu falei, quem corta capim e limão é para tomar remédio. A única coisa útil que você podia fazer na porta da tua casa é dar remédio para quem precisa. E quando você serviu o remédio para quem precisa, ficou com raivinha porque os outros estão usando. Você disse, eu planto, pode olhar, mas não pode usar, porque é só para mim. Não é coisa de pobre? Só que a gente está fazendo isso todo o tempo. Toda vez que eu falo, vamos botar porcelanato, vamos fazer alguma coisa. Alguém diz, não, não faz isso não, porque esse lugar não merece. Esse lugar tem você. Esse lugar tem você morando nele, caminhando nele, criando filho nele. Esse lugar tem você. Quando Deus olhou para o lugar, Deus falou, não, o lugar tem que ser o melhor possível. Alguém diz, mas por quê? Porque você é excelente? Não, porque eu vou botar excelência para morar lá. Faz 2000 anos que Jesus foi e está preparando, pensa nisso. Um Deus que faz tudo a partir do haja. Está preparando há 2000 anos um lugar para a gente, porque ele entende que não é o lugar, é quem vai habitar nele. Aí você olha e diz, não, eu mereço essa casa. Se você quiser continuar com a casa que a porta é um prego e um lençol, é contigo mesmo. Se você acha de verdade que faz sentido você ter na tua casa uma mesa, uma cadeira que as pessoas não podem sentar, tá lá só para compor a mesa, para não ficar feio, é contigo mesmo. Se você acha legal, que vale a pena todo culto sair empurrando esse carro com a faixa, foi Deus que me deu, é contigo mesmo. Mas uma coisa eu sei, o Deus que prepara coisas boas, porque o melhor da tua casa não é tua casa, não é teu carro, é você. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. E Deus quer dar para você o melhor dele. Qual é o problema? É que eu não me vejo do jeito de Deus. Sabe o que a gente fez? Olha a ideia de Deus. Ouro no chão. Ser humano pisando ouro. Ouro no chão. Você pisando nele. Aí o que a gente fez? Eu no chão. Ouro pisando em mim. Eu no chão, meu emprego pisando em mim. Eu no chão, minha casa pisando em mim. Eu no chão, um móvelzinho, o primeiro novo que você comprou, pisando em você. Aí Deus fala, não, você não entendeu. O ambiente é para você, não você para o ambiente. A gente precisava se ver do jeito que Deus vê. Deus olhou e falou assim, eu vou botar os meus filhos aqui, então eu preparo o melhor ambiente e coloco eles, porque a coisa mais cara aqui não é o lugar, é quem habita nele. Fala para alguém perto de você, eu sou a melhor coisa da minha casa. Deus não pode dar enquanto na tua casa as coisas forem maior do que quem está lá, gente. Olha como Deus vê isso. Mateus 6:21 a gente leu, porque onde tiver o vosso tesouro, ali vai estar seu coração. Deus não está falando de tesouro, Deus está falando de coração. Então ele está dizendo, cara, bota teu coração no que é caro. E o que é mais caro? O Deus que te deu ar para respirar, inteligência para trabalhar, disposição para prosperar. Mas pega teu coração e coloca no lugar certo. A loucura é que a gente fica vendo o oposto de Deus. Deus falou, isso tu pisa. Aí você vira sendo pisado por as coisas que Deus te deu. Não, a gente tem que se olhar no olhar de Deus. Não se relacionar bem com dinheiro vai dar aquele problema que a gente lê em 1 Timóteo 6:9. Porque o amor ao dinheiro, lembra disso ou não? O amor ao dinheiro é engraçado isso. Porque ele usa uma expressão dizendo assim, porque, coloca para mim, 1 Timóteo 6:9. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviam da fé e
e se afligiram com muitos sofrimentos. Em outra versão, transpassam a si mesmo. A ideia bíblica não é o cara que tem riqueza, é o cara que coloca a riqueza em outro lugar. Faz conta. Deus prepara um lugar de riqueza e fala, a riqueza desse lugar é você. Então não usa esse salário que você está ganhando para dividir tua casa. Não usa o carro que eu te dei para dividir tua família. Não usa o lugar que você mora para te deixar babaquinha. Pega tudo isso, coloca no teu pé e reina em cima. Porque se eles ficarem embaixo de você, eu posso continuar te abençoando, porque você não é o que eu te dei, você é o que você é em mim. Mas se você não fizer isso, o teu coração é mudado, e se o teu coração for mudado, o que aconteceu agora? Você não passa mais a usar os bens, você passa a amar os bens. Meu amigo, se você trata melhor uma cadeira que tua mulher, o teu carro mais do que tua mulher, o porcelanato da tua casa mais do que teus filhos, tu já está amando isso. E aí a ideia bíblica é transpassar. Transpassar a si mesmo é quando eu pego um valor errado e coloco ele acima, e agora eu me transpasso. E transpassar é cair em cima da espada. Não é ninguém te esfaqueando, é você botando uma espada na tua frente e pulando para cima. Não é isso que está acontecendo. O cara não entendeu o valor de riqueza e agora ele está se matando. Agora, olha como a igreja primitiva lidava com a ideia de dinheiro. E é um avivamento, porque eles acabam de viver Atos 2, o Espírito foi derramado sobre todos eles. E aí uma das marcas daquele avivamento deles é que eles começam a ter uma relação mais honesta com o dinheiro. Óbvio que aquilo ali se tratava de um avivamento específico para aquele momento da Jerusalém. Mas alguns irmãos iam vendendo tudo, mas o que é legal não é como eles dividiam a vida em comum, e fazia sentido. Era até estratégico, porque eles estavam sendo perseguidos. Então, eles não sabiam onde eles estariam no dia seguinte, então eles foram desfazendo da riqueza enquanto tinha tempo e depositaram num lugar só para um ir suprindo a necessidade do outro, e eles passam a ter tudo em comum. Mas a ideia bíblica não é essa. O que é legal pra caramba quando a gente lê Atos dos Apóstolos 4:34. Olha o que acontece com eles. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Como assim? Se está todo mundo vendendo o que tem, se está todo mundo dividindo o que tem, como é que está faltando necessidade? Porque o dinheiro perdeu o poder de governo. Eles voltaram a olhar dinheiro do jeito que Deus olhava. Eles pegaram o seu trabalho, a sua riqueza, tudo que determinava onde ir, deixar de ir ou fazer, e colocaram aonde? Olha o texto. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, traziam o preço no que era vendido e depositavam onde? Aos pés. Isso me assombra. Quem falou para eles para pegar a riqueza e botar no pé? Não havia necessidade alguma, tinha tudo em comum, porque pegaram tudo e colocaram aos pés. Eu não estou mandando ninguém botar nada no meu pé, nem precisa. Eu quero te mostrar um resgate de avivamento no Éden estava no pé, na terra prometida estava no pé, e aqui também está. Eu estou gastando esse tempo para quê? Para chegar a um lugar que eu quero, mas antes de tudo te mostrar de verdade que não é vontade de Deus que você não tenha. Agora é vontade de Deus que você não seja posse das suas posses. E que ao conquistar isso aqui é Deus te preparando para o que está por vir. E quando vir você fala, opa, eu sei já que ele disse que estava preparando para mim, e o lugar que ele preparou para mim tinha excelência, mas eu sei o lugar da excelência. Não é aqui, não é aqui, é aqui. Eu vou colocar os pés. Quando a gente lê Jesus ensinando a gente a orar em Mateus 6, quando a gente lê Jesus ensinando os discípulos a orar, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: seja feita a sua vontade. E aí ele diz, aqui na terra como é onde? Ele faz questão de dizer, não, que a vontade de Deus se manifeste, e que você seja na terra como é no céu. Será que ele está brincando com isso? Ele está dizendo, não, eu tenho o poder de fazer você viver e experimentar vislumbres da eternidade nessa vida. Agora, como que você não vive isso? Porque você nunca parou para pensar que a vontade de Deus é preparar e te colocar num lugar. E às vezes esse lugar não se manifesta por questão óbvia. Ele está no coração, ele está na cabeça, ele só não está no pé. Fala para alguém perto de você, se você puder, segure a mão dele, que vai fazer sentido, para me chegar onde eu quero. Fala para essa pessoa perto de você agora e fala, a vontade de Deus é fazer na terra como é no céu. Deus não te enganou quando te deu sonhos excelentes. Deus não brincou com seus sentimentos quando te permitiu sonhar com coisas grandes e maiores.
É a vontade dele. Que quem conheça você, conheça o céu. De que quem entre na sua casa, conheça o céu. De quem entre no seu carro, conheça o céu. É a vontade de Deus. Agora sacode e fala, é a sua? Me ouça daqui por diante com o máximo de ouvido que você tiver até a gente acabar essa conversa em alguns minutos. Mas me ouça. Daqui por diante vai fazer muito sentido você me ouvir. Quando o povo finalmente vai entrar na Terra Prometida, Deus chama aquela turma para conversar. Faz conta comigo. 40 anos dando volta num deserto. E agora Deus está dizendo, tá vendo? Vocês passaram 40 anos nesse deserto, então eu vou falar com vocês. E eu vou condicionar com vocês como viver a promessa. Alguém aqui quer viver promessa? Alguém aqui quer viver promessa? Aquela conversa não é para hebreu. Aquela conversa não é para quem está saindo do deserto. Aquela conversa é para a gente. Ele começa a conversar com aquela turma, e a conversa que ele está tendo com aquela turma é o seguinte: gente, olha só. Eu vou falar essas coisas para vocês, para que quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês vivam tudo, porque eu já preparei. E ele diz de novo isso. Alguém vai dizer, não, porque no Éden não tinha pecado. Ué, se no Éden não tinha pecado, o que é Canaã? É um lugar, mesmo com o homem depois do pecado, com Deus dizendo, eu preparei um lugar para vocês que emana leite e mel. E que a gente chama de Terra Prometida. E Deus disse, eu preparei para vocês. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que vocês não vão edificar casa. Vocês não vão plantar vinha, vocês vão chegar lá colhendo. E vocês vão chegar lá habitando, porque eu preparei isso para vocês. E aí, é uma loucura, mas é uma verdade que só quem é da fé vai entender. Quem edificou essa casa? Quem plantou essa vinha? Quem preparou essa colheita? O não crente. O sem Deus preparou tudo e Deus está dizendo para os crentes, quando você chegar lá, você vai perceber que eu botei o ímpio para trabalhar para você. Eu botei o homem que não me aceita para trabalhar para você. E quando você pisar lá, você vai descobrir o seguinte, ele trabalhou, mas era seu. E não é roubo, sequestro, é Deus falando, eu coloquei, agora vamos fazer conta. O normal é, eles trabalham para você. Qual é a tua vida? Eles trabalham para você ou você trabalha para eles? Eles preparam para enriquecer você. Ou você trabalha para enriquecer eles? Aí a conversa de Deus com eles começa desse jeito aqui. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Se você ler 28:11 até o final, você vai ver que está condicionado o seguinte: aqueles que eu abençoar terão para dar e não tomarão emprestados. Aqueles que me ouvirem plantarão e colherão tudo que plantar. Nem aborto dos seus animais acontecerá, porque aqueles que me ouvirem assim viverão. No mesmo capítulo ele condiciona o oposto, ele diz, e aqueles que escolherem não me ouvir, viverão pegando emprestado, não conseguirão ter as suas colheitas, e o que for gerado não vai viver. A bênção de Deus está condicionada exatamente àquilo que eu vou visualizar sobre vida comum. Deus está dizendo, você vai ver na sua vida comum se eu estou te abençoando ou não. Porque aqueles que eu abençoo, você vai ver a tua vida comum andar. E aqueles que não me ouvirem, você vai ver a vida comum dele parar. Mas olha o que ele fala em Deuteronômio 15, versículo 4. Porque isso talvez é a vontade de Deus manifesta, e sobre isso que eu vou conversar até o final. E aí você decide no final desse culto o que você faz da tua vida. Se você sai daqui dizendo, eu nasci no Chavante, eu sou de Belfor Roxo, a vida é essa, meu pai é preto, minha mãe é preta, eu não tenho dinheiro no bolso, e sai por aí falando que é isso mesmo, a culpa é do Bolsonaro, do Vaguinho, do Canela. Ou você pode sair daqui dizendo, não, calma aí, tá liberado, é meu, eu posso. Em Deus eu posso, Deus quebrou a minha... Você pode escolher essa noite. Exceto quando não houver entre ti pobre algum. Não é... Muda a versão, por favor. Entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Está ouvindo isso ou não?
Óbvio que sempre vai ter pobre no meio da gente. Jesus falou isso para Judas quando questionava a oferta. Ele disse para Judas: Judas, pobres sempre tereis convosco. Aí você pensa, Deus está se contradizendo? Não, está condicionando. Deus está dizendo assim: se depender de mim, não tem. Eu vou falar isso aqui para vocês, e se vocês me ouvirem, não haverá entre vocês pobres. Óbvio que ele sabe que haveria pobres, mas seria do estrangeiro, porque o povo da promessa supriria aqueles que não têm a promessa. Mas entre vocês, que não haja pobre entre vocês. A vontade de Deus manifestada está ali. Ele está dizendo: olha, não haverá pobre entre vocês, porque na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará generosamente. Agora vamos lá. Se Deus disse que não haveria, qual é a condicional? Fala alto: obediência. Deus está dizendo: se você me ouvir e me obedecer, essa coisa vai acontecer o tempo todo em Deuteronômio. Deus vai dizer: se você me ouvir e me obedecer, se você me ouvir e me obedecer, se você me ouvir e me obedecer, comerá o melhor dessa terra. Se você ouvir e me obedecer, terá para emprestar, mas não pegará emprestado. Se você me ouvir e me obedecer, não haverá pobre entre vocês. Agora vamos fazer conta. Você acha de verdade que a parte mais importante do culto é a oferta? Quem acha que a oferta é uma coisa que libera prosperidade? Levanta a mão. Ah, quando você oferta, libera tudo. Alguém aqui acredita que a oferta... Você oferta pelo quê, então? Você oferta sem expectativa de que tua oferta vai resultar alguma coisa? Deus responde oferta? Responde oferta na vida financeira? Sim ou não? Ok, é uma verdade, mas não é a maior delas. Tem na Bíblia uma coisa que é maior do que a oferta. Tem na Bíblia uma coisa maior do que a oferta. Vou ler. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. E aí, finalmente, que introdução longa, eu entro onde eu precisava entrar. Achou aí? 1 Samuel. Acaso o Senhor tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é do que? Irmão, eu sei que foi chato até aqui, porque eu queria te dar algumas coisas, mas me dá 10 minutos para me pregar para você. Eu quero te ensinar um princípio e te devolver para casa para viver tudo o que Deus falou que é verdade para você. O que é melhor do que obedecer? Melhor do que sacrificar? O que é melhor do que sacrificar? O que é melhor do que sacrificar? Fala para alguém que está perto de você: não adianta sacrifício onde não tem obediência. Olha para mim, por favor. Me dá aí os melhores ouvidos que você tem nos últimos 10 minutos. Eu descobri, lendo a Bíblia, eu particularmente gosto muito de um dos patriarcas da Bíblia, que é Isaac. Eu amo Isaac. De Abraão, Isaac e Jacó, o que eu mais gosto é Isaac. Não é à toa que Isaac é um dos tipos de Cristo mais relevantes do Antigo Testamento. Ele lembra muito Jesus, ele tem características de Jesus. Ele é o filho ofertado em sacrifício no Moriá. Ele é o filho obediente que deixa o seu pai o amarrar e o entregar. Isaac, para mim, é fantástico. Mas eu vou te falar por que eu tive de cara admiração por Isaac. Não é por essas coisas apenas. Eu gosto muito de Isaac porque Isaac, dos 3 patriarcas, é o que tem uma vida mais tranquila. Eu não sei você, mas eu nunca quis ter uma vida de perturbação. Eu sempre desejei no meu coração ter uma vida tranquila. Quando você olha para Abraão, Abraão é o pai da fé. E a vida do Abraão é muito legal. É ou não é? Mas perturbada. Abraão quase perde a mulher para Faraó. Abraão tem uma vida muito difícil. Ao mesmo tempo, o que a gente tem também diante da gente? O Jacó.
Pô, Jacó também é um cara com a vida perturbada, leva a volta dos filhos, que fala que o irmão, que o filho o mais novo que ele gostava morreu. Tem um outro filho que pega uma das concubinas dele e passa o rodo. A vida do Jacó também é meio atribulada e no final da história termina praticamente vendido para o Egito com os filhos todos que vão ser escravos da próxima geração, porque ele não tinha comida para servir aos filhos e Deus usou José, mas mesmo assim não é o melhor final que alguém queria ter. Mas Isaac, cara, a vida de Isaac é incrível. Isaac é amarrado no altar e se torna uma oferta viva para Deus. Não tem mais ninguém na Bíblia assim. Isaac foi. Isaac é o cara que planta e colhe onde ninguém plantou e colheu. Caramba! Isaac é um desentulhador de poços. Ele cava e água brota do chão. Pô, Isaac é o cara. Isaac vai demorar 40 anos para casar. Virgem de 40 anos, nome do filme. Mas quando ele finalmente casa, ele casa com uma Rebeca. Você já leu sobre Rebeca? Não, o Isaac é o cara. O Isaac tem uma vida de início e fim. Demora em engravidar a mulher, quando engravida gêmeos. Potente. Agora você quer saber por que a vida do Isaac é uma vida mais tranquila do que dos outros patriarcas? Porque Isaac aprendeu um princípio, é só isso que eu vim falar para você, que mudou a vida dele para sempre. Na Bíblia, só existem duas pessoas que Deus ofereceu para eles uma colheita 100 por 1. Biblicamente falando, existem 3 tipos de colheita: 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. 30 por 1 é quando Deus mantém o que eu tenho. 60 por 1 é quando Deus mantém o que eu tenho e ainda multiplica um pouquinho do que eu tenho. Mas 100 por 1 é quando Deus me dá além do que eu imaginei na vida. Mas muito além, 100 por 1. Pergunta para alguém perto de você, que tipo de colheita você queria que Deus te desse? 30, 60 ou 100? O que você ouviu aí? 100? Se você falasse menos, eu ia falar, ó, aonde você está? É isso aí. Só que 100 por 1 não é para todo mundo, porque a maioria deles não sabe o princípio que eu vou ensinar para vocês. E tomara que você aprenda, porque se você aprender, é exatamente isso que você vai viver. 100 por 1. O princípio 100 por 1 não é o quanto eu sacrifico, o princípio 100 por 1 é o quanto eu obedeço. Porque a maioria das pessoas estão acreditando de verdade que quanto mais sacrifício, mais Deus vai ter pena de mim. Que quanto mais necessidades eu tiver, mais Deus tem a obrigação de me ajudar. E eu não sei se você já percebeu, mas necessidade não move Deus. Desgraça não move Deus. Porque na maioria das vezes necessidade e desgraça é fruto de princípio quebrado. E na verdade elas não vão mover Deus, porque a razão de o cara estar colhendo isso é para provar que Deus falou a verdade. Porque se ele faz tudo errado e dá tudo certo, Deus mentiu. Quando a gente fala de Isaac, a Bíblia bota Isaac como o Deus do temor de Isaac. Quando que Isaac passa a ser esse cara que tem temor a Deus? Num culto onde ele é amarrado no altar no medo de ser sacrificado. Ele é uma pessoa amarrada no altar. E naquele dia ele aprendeu o princípio que norteia o resto da vida dele. Não sei se você conhece a história, mas Deus aparece para o pai dele que faz 14 anos que não vai no culto dar uma oferta. E Deus está zangado com Abraão, porque Abraão antes disso estava toda hora no culto dando uma oferta. Mas depois que Deus deu para ele a promessa dele que era Isaac, ele troca Deus pela promessa por Deus. Então ele passa a viver para o Isaac e ele esquece que Deus existe. E aí Deus aparece nesse contexto e fala: cara, eu quero conversar contigo e eu quero algo seu. E Deus fala: eu quero o teu filho, o que lhe é único e o que você ama. E Deus é detalhista, porque se Deus não diz filho único, ele dava Ismael. Deus diz: não, eu quero o que lhe é único, eu quero o que você ama, eu quero Isaac. Abraão entende que não tem para onde correr, é o cara da fé. E a Bíblia diz que ele faz isso acreditando que Deus podia ressuscitar Isaac depois de morto. Ele pega o filho dele, leva para cima de uma montanha, amarra e vai para arrancar a cabeça dele. E o Isaac está ali apavorado, mas obediente.
Quando a Bíblia diz Deus do temor de Isaac, revela o quanto aquele dia foi traumático para aquele adolescente. Se é traumático, por que ele não corre? Se é traumático, por que ele não deixa o pai dele, que tem 100 anos, lá sozinho, sai voado e fala: minha cabeça você não corta? Porque de alguma maneira o Isaac aprendeu um princípio que vai fazer ele viver o tipo de colheita que a maioria da gente não vive: obediência. Deus pediu ele como sacrifício, ele se entrega como sacrifício, e quando o pai dele vai arrancar a cabeça dele, o que a gente ouve do céu? Um anjo gritando e dizendo: não! Corta não! Não precisa mais! Pensa nisso, não parece uma palhaçada? Caminhei 3 dias, subi uma montanha alta, fiquei amarrado, fiquei aqui me tremendo todo para morrer. Quando finalmente eu vou ser sacrificado, Deus disse o quê? Não, porque Deus não queria sacrifício. Chuta. Todas as vezes que você escolher desobedecer, você vai viver sacrifício. Todas as vezes que você escolher obedecer, acabou o sacrifício. Boa parte das pessoas que têm uma vida sacrificada não tem uma vida sacrificada porque Deus escolheu punir. Tem uma vida sacrificada porque escolheu não obedecer. Todas as vezes que eu acho alguém que escolheu obedecer independente de qualquer coisa, eu achei alguém que não vai levar uma vida sacrificada. Obedecer não é fácil. Eu não estou levantando essa bandeira que é fácil obedecer. Obedecer é difícil demais. Mas você quer ouvir uma verdade? Eu não tenho dificuldade com isso. E tem alguns amigos que falam: cara, você é rápido para fazer o que Deus manda. Eu falo: não, cara. Eu tenho consciência que quanto mais rápido eu obedecer, menos eu me sacrifico. Por mais dureza que seja, por mais difícil que seja, Deus fala e eu corro e faço. Alguém fala: mas por quê? Porque eu sei que a obediência não vai me trazer sacrifício, ela vai me tirar dele. Fala para alguém perto de você: se você obedecer, você vai parar de sacrificar. Mas se você não obedecer, sua vida vai continuar sendo um sacrifício. Depois que ele aprende essa lição, ele entendeu: todas as vezes que eu escolher o caminho da obediência, eu serei poupado. É tanto isso que a Bíblia diz que quando ele terminou de ser poupado, porque um anjo foi lá falar para ele, para o pai dele, que não precisava matar ele, a Bíblia diz que ele olha para trás. Cara, atrás, faz conta aqui agora. Na frente, atrás. Atrás é o tipo de coisa que eu já passei por ela. Atrás não é o tipo de coisa que vai surgir. Atrás é o tipo de coisa que eu já passei, porque ele passou. Viu? Não. Mas depois que Deus falou não precisa, ele olha para trás e quem está lá? Um carneiro para ser sacrificado. Aí eu pergunto para vocês rápido aqui: ué, o que houve? Como que tem um carneiro amarrado no chifre, no meio do mato, sem fazer barulho, e eu não vi? Como que eu estou indo para o altar para me entregar como sacrifício porque não tem cordeiro, e atrás de mim tem um carneiro e eu não vi? Você quer saber por que ele não viu? Porque só tem uma coisa que revela tesouros escondidos: obediência. Tem um montão de coisa que Deus já liberou para nós, mas a gente escolheu não obedecer, então você não vive. Eu acho legal você sair daqui da igreja, mas a grande verdade é que você gosta dessa igreja grande, cheia de gente, que você faz da tua vida o que você quiser. Boa parte faz assim. Eu gosto assim porque eu entro e saio, não dou conta para ninguém, ó. Só que a tua vida está sacrificada, porque quando tem coisa que é para... E a gente se conforma com coisa pouca, mas Deus está dizendo: não, tem uma colheita de 100 por 1, o cara fica com 30, fica com 60. Deus está dizendo: você não entendeu ainda, não precisa desse sacrifício. Escolha me obedecer, porque para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Tem um montão de tesouro escondido que a gente já passou por ele, e a gente nunca acessou ele, a gente nunca abriu os olhos para ver ele, porque a gente escolheu não obedecer. E vou ser muito sincero, eu estou falando aqui, está passando um filme na tua cabeça, porque você sabe o que Deus já te pediu. No fundo, você sabe o que Deus falou. Não é que eu não gosto disso, não quero isso, acaba com essa relação, acaba com esse lugar, sai dali, não faz isso, você sabe. No fundo você sabe, mas aí você fala: não, eu vou esperar mais um pouquinho para romper com isso. Eu vou esperar mais um pouquinho para deixar isso. Deus pediu, e você fala: não, Deus pediu, mas eu vou arrumar um jeito de... É igual alguns irmãos ofertando essa semana, tentando negociar com Deus, dizendo: não, deixa eu dar outra coisa para o senhor, deixa eu ver se eu te ajudo, deixa eu ver. Cara, a obediência não tem a ver com o que eu vou dar, a obediência tem a ver com o que eu vou me render.
A única coisa que prova a rendição total é um coração obediente. Se meu coração não se rende, Deus fala, não serve para mim. Não adianta eu vir aqui dizendo, Deus, eu vim trazer a maior oferta. Se meu coração não está rendido, eu falo, não, meu filho, rende primeiro o teu coração e depois traz o sacrifício. Mas eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Agora vamos seguir. A gente chega em Gênesis 26, e Gênesis 26 é o texto da minha vida. O pai dele está morto. E aí a gente tem uma verdade, ele tem um plano de vida. O plano de vida dele é o seguinte: ele quer ir para onde o pai dele foi bem sucedido. Não é um plano ruim. Na primeira fome que teve, biblicamente falando, houve 3 fomes. Uma no tempo de Abraão, uma no tempo de Isaac e uma no tempo de Jacó. Abraão passou pela fome, saiu rico dela, mas com problemas. Levou Agar, que depois rachou a casa dele e dividiu o mundo como está dividido até hoje. Jacó vence a fome, mas seus filhos ficam escravos. O único que vence a fome 100% chuta? Isaac. Como que Isaac consegue vencer a fome de um jeito que o pai da fé não consegue e nem o Jacó consegue? Olha o texto. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha o versículo 2. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse o que, gente? Não! 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 Os psicólogos do meu tempo dizem que você não pode dizer não porque não traumatiza. É a primeira vez que Deus está falando com Abraão. É por isso que ele é um traumatizado com Isaac. É por isso que ele é um traumatizado, e a Bíblia diz, o Deus do temor de Isaac. Porque a primeira vez que Deus vai falar alguma coisa com esse garoto, Deus está dizendo o que para ele? Não! Não! Mas para todo mundo é sim. Para você não. Mas todo mundo pode, você não. Mas todo mundo vai, você não. Todo mundo é daquele jeito, você não. Tu acha de verdade que Deus está querendo punir? Ou Deus está querendo fazer um altar de obediência? Ou, não, garota. Não, mas não tem um jeitinho da Bíblia mudar isso? Não. Não tem outra maneira de viver e amar Deus? Não! Não tem outro lugar para mim ir? Não! Por que não? Por que não? Agora você tem que decidir o que você vai fazer da tua vida. Você acha que o maior desafio na vida é você executar o que manda você executar ou permanecer onde mandaram você permanecer? Bom, tem um monte de gente que fala para mim, não, pastor, Deus me chamou. Eu falo, que bom. Vem emocionado, chora. Eu falo, o que eu faço agora? Fica. É só isso. É tudo isso. Você acha que ficar é só isso? Não, ficar é tudo isso. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra. Permanecer é desafio, porque permanecer não mede o quanto eu estou disposto a sacrificar. Permanecer revela o quanto eu estou disposto a obedecer. E se tem uma coisa que mede obediência, sabe o que é? Não. Eu não sei se eu sou um líder ruim. Mas eu gosto de dar não para as pessoas. Mas geralmente tem algumas pessoas que eu já fiz isso com alguns aqui. Eu só dava sim para a pessoa, preparando ela para o dia do não. Pastor, pode? Claro, você pode. Pastor, sim. Aí a pessoa começou a se achar especial mesmo. Tá vendo? Para mim ele diz sim. 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 Quando a pessoa não estava esperando. Posso? Não. Mas, não, cara. Não. Ela acha de verdade que é maldade, mas na verdade a única medida para saber o quê? Se dá para subir de nível, porque colheita não vem para quem sacrifica mais. Colheita vem para quem escolheu obedecer. Você acha de verdade que vir numa quarta-feira entregar a maior oferta da tua vida faz você uma pessoa generosa? Generosidade é domingo seguinte, você continuar ofertando, quarta-feira seguinte você continuar ofertando, e com o mesmo coração, com a mesma paixão, com a mesma confiança, porque o que vai valer não é o quanto eu sacrifico, é o quanto eu obedeço. O que significava para Isaac ficar em Gerar? Significava ter que plantar onde ninguém está plantando. Obediência sempre vai contradizer o que você não quer. A lógica diz que é isso, mas a fé não é lógica. O certo é isso. Aí Deus aparece e fala, então, eu não quero o teu certo, eu quero o meu certo. Pensa.
eu não posso ir me mergulhar 7 vezes num rio mais limpo? Aí o profeta diz para o Naamã, não, é Jordão. Não, mas eu quero ir no outro. Não, para você é Jordão. Mas não tem como, existe outro rio. Existe outro rio, mas para você, Jordão. Por quê? Porque não, porque o que eu quero aqui não é sacrifício, eu quero obediência. Agora, se obedecer a um sacrifício, então está explicada essa vida sacrificada. Isaac fica, e aí é uma conta. Imagina essa cena aqui agora. Imagina se Deus visita você e manda você... Alguém mora de aluguel aqui? Alguém mora de aluguel? Levanta a mão quem mora de aluguel. Imagina que ainda essa noite você ganha, sei lá, 50 mil reais de indenização. Ninguém disse amém, caramba. 50 mil reais. Aí essa noite, quando você recebeu 50 mil, tu vai tomar um susto. Você não estava esperando 50 mil, 100 mil. Aí você fala, Deus, da onde veio? Por que esse dinheiro? Aí Deus fala, vou te explicar. Esse dinheiro é para você reformar essa casa que você está alugada aí. E deixar ela mais bonita da rua. Cadê o pessoal da casa alugada? Você reforma? Você torra os 50 mil lá? Cadê? Fica com a mão levantada quem vai gastar tudo. Vai gastar tudo lá? Vai gastar os 50 mil? Na casa alugada? Vai gastar ou não vai? Fala a verdade. Gasta ou não gasta? Ou vai falar, Deus, é melhor dar uma entrada numa casa que é minha. Por que gastar 50 mil numa casa que não é nossa é um problema? Porque não faz sentido. Mas é isso que Deus falou para o Isaac. Ele está na terra do inimigo, ele está na terra dos filisteus, e Deus aparece numa conversa maluca e fala, então, você não vai descer para o Egito, você vai ficar aqui, e você vai investir as suas sementes numa terra que não é sua. Você quer saber qual é o nome disso? Quer saber qual é o nome disso? Fala alto, falência. Deus mandou esse cara falir, porque ele vai pegar tudo que tem e vai gastar numa terra que não é dele. Deixa eu melhorar. O normal de se plantar é no vale, não é na montanha, porque na montanha tem rocha. Sabe onde que ele está habitando? Na montanha. E Deus fala, fica no pior lugar, num lugar que não é seu e ainda investe nele. Tu acha de verdade que Deus estava medindo solo? Medindo colheita? Deus só estava medindo uma coisa, gente. Chuta! Ele fica na terra que não é dele, no pior lugar da terra, e planta tudo. Ele está falindo, porque 100 por 1 é para quem escolheu obedecer 100 vezes, 100%. Fala para alguém que está perto de você, 99 não é 100. Fala para alguém do outro lado, 85 não é 100. Fala, não existe meia obediência. Ou obedece tudo, ou não obedece nada. Eu já vi pessoas ouvirem de Deus para mudar a vida financeira, e é engraçado pra caramba. Eu já vi essa situação às vezes, da pobreza vencer a pessoa. Ela ouvir de Deus assim, me honra hoje. Eu já vi essa cena e eu já fui tentado nessa cena. Eu já fui esse cara. De eu pegar a oferta, e às vezes eu tinha o quê? 100 reais no bolso. E eu falar, Deus, eu vou dar 80, porque 20 é o Uber. E se eu gastar o Uber, vai ser ruinzão, gordo desse jeito, voltar para casa andando, vai ser difícil demais. Só que eu não vi de Deus dar 80, eu vi de Deus, confia tudo. E é loucura, porque, cara, 80 já é uma boa oferta. Eu tenho certeza que 80 é uma boa oferta. Mas por que Deus está fazendo questão dos outros 20? Ele não está fazendo questão de 20, de 10. Sabe o que ele está fazendo questão? Ou me obedece tudo? Porque se você não me obedecer tudo, você não me obedeceu nada. O cara que colheu 100 na Bíblia foi o cara que obedeceu 100. Tem um montão de coisa que deu. Tem gente que começa, eu vou dizimar, eu vou ser dizimista. Que legal o cara fala que vai ser dizimista. Janeiro, pá, fevereiro, pá, março soprou um vento, Deus sabe. Em abril eu volto. Em maio eu volto. Você acha de verdade que ele não dá dízimo faz diferença na igreja? Nenhuma, essa igreja é muito rica, gente. Relaxa. Ih, muito rica essa igreja. Ele não dá dízimo, não dá oferta, vai mudar nada na vida dessa igreja. Essa igreja continua andando normalmente, porque a igreja é um rico que não para. Mas pode olhar para a vida dessa pessoa. Ela não parou porque deixou de dizimar e ofertar. Ela parou porque ela não entendeu que quem obedece 99 não obedece 100.
Olha para a tua vida e você vai perceber que tem um montão de colheita que tem a ver com você querer ter o caminho do seu jeito, e o que Deus pediu para você fazer, você dá jeitinho de fazer mais ou menos. Fala para alguém perto de você, pelo amor de Deus, fala: meu amigo, na próxima vez que Deus te mandar alguma coisa, faz tudo. Segura na mão dessa pessoa aí rápido e fala: você quer tudo de Deus? Então escuta isso. Sacode a mão dele e fala: o tudo de Deus está liberado. Mas o tudo de Deus é para quem dá tudo para ele. Agora fala bem, não seja lerdo. O seu tudo, o meu tudo, não é nada perto do tudo dele. Então para de fazer graça com o teu tudo, porque você retém o seu tudo e abre mão do tudo de Deus. Agora olha como termina essa história. Versículo 12. Deixa eu ver se é o 12. Deus diz para ele: não desça. Vai para o 6 primeiro. Isaac, você não desce, fica aqui, fica na terra que não é sua, investe na terra que não é sua, planta no lugar mais difícil. Aí a Bíblia diz assim: Isaac ficou em Gerar. Ele não ficou onde ele queria o Egito. Só que a vontade de Deus estava em Gerar. Fala para alguém perto de você, fala: pelo amor de Deus, fica onde Deus quer que você fica. Fala alto: ele ficou no lugar de Deus e não no lugar dele. Olha o versículo 12. Era um ano de fome, lembra? No ano da fome, no ano da crise, no ano da escassez, Isaac semeou. Se está com fome, se a terra não está dando nada para ninguém, por que esse cara está semeando? Inteligência espiritual. Se não resolve o pagamento da minha conta, resolve a minha semente no altar. O cara está semeando não é porque confia em si e nem na terra. Ele está semeando porque escolheu obedecer. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 10 por 1, 40 por 1, 88 por 1, 99 por 1. Quanto? Quanto? Em que ano? Em que ano? Fala: no mesmo ano que semeou. No mesmo ano de fome. Fala para alguém perto de você, já estou terminando, fala assim: o ano é de fome. O ano é de crise. Na obediência, ele fica. Na obediência, ele semeia. Fala: na obediência, ele colhe 100 por 1. Olha para mim. Você sabe o que significa 100 por 1 aqui? Sabe ou não? Eu vou explicar. Escolheram para Isaac o morro e ficaram no vale. Aqui está plantando e aqui também está plantando. Aqui está o crente que escolheu obedecer e semear no ano da escassez. Aqui está o ímpio. E aí no mesmo ano a colheita vem para cá para cima. Chuta. Quanto?